quando as forrageiras e as árvores começam a disputar espaço, é preciso saber o que fazer. Esse é o assunto de hoje na nossa integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Olá pessoal, meu nome é Roberto Giolo, eu sou pesquisador da Embrapa Gado de Corte e nós estamos aqui na Embrapa Gado de Corte agora para uma demonstração prática a respeito do componente forrageiro em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. E para a gente começar então essa aula, é importante caracterizar então esses sistemas de integração. Que obviamente são diferentes dos sistemas convencionais de produção. Então nós vamos falar sobre o componente forrageiro, né? E esse componente ele vai sofrer uma influência muito grande do ambiente ou das condições de um sistema integrado, que nós poderemos ter o sistema de ILP, né, lavoura pecuária, que normalmente a forrageira está associada a uma cultura, na maioria das vezes milho ou sorgo, né? E uma outra condição mais estressante para a forrageira quando ela está num sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, onde tem o componente florestal. Né? E é esse componente, então, que vai ser determinante para o desempenho dessa forrageira e, consequentemente, da produção animal. Bem, nós vamos dar ênfase ao componente forrageiro em ILPF, ou seja, considerando que teremos a presença do componente florestal. E nessas condições, então, a forrageira sofre uma competição muito grande. Competição com a árvore, né? Competição por luz, por nutrientes e por água. E um caso assim, que amplia essa competição é que a árvore, no seu crescimento, ela vai promover com o tempo um sombreamento, né? Com o passar do tempo, um maior sombreamento sobre a forrageira que está no subbosque, ou seja, na forrageira que está embaixo da árvore. Essas condições específicas desse sistema, principalmente o sombreamento, causam algumas mudanças na forrageira. Né? No caso das gramíneas forrageiras, há uma modificação, né? Há alterações nessas plantas, tanto anatômicas quanto morfológicas, quanto também na sua composição química. Né? Então, o que acontece com as plantas, especificamente a forrageira, né? Sob sombreamento? Então, há uma tendência da planta colocar todos os seus esforços para a captação da luz, sendo que a luz no caso, o principal fator de produção limitante pelo sombreamento causado pelas árvores. Então, nesse caso, o que acontece? Normalmente a planta ela tende a aumentar a área foliar, né? Entretanto, a massa foliar permanece como se fosse constante. Em termos mais específicos, há um aumento na área foliar específica da forrageira. O que é isso? A folha continua com a mesma massa, com o mesmo peso, entretanto ela amplia sua área. Tá? Na tentativa, obviamente, de captar mais luz num ambiente sombreado. Tá? Então, traduzindo tudo isso, há um aumento na área foliar específica. Né? Dentre outras situações, outras condições de mudança, normalmente ocorre um menor número de perfilhos também em plantas sombreadas, né? E isso também vai afetar na parte do estabelecimento dessas plantas nesse tipo de sistema. Entretanto, há um ponto favorável sobre sombreamento, que é principalmente a elevação dos teores de proteína bruta das forrageiras. Né? Então, vejam, nós temos modificações que ocorrem nessa planta forrageira, no sentido de que na maior parte das vezes, com o aumento do grau de sombreamento, há uma diminuição na produção de forragem, obviamente, pela limitação do sombreamento, dentre outras limitações. Entretanto, há uma melhoria no valor nutritivo, principalmente com relação à elevação dos níveis de proteína bruta dessa forrageira, certo? Então nós temos uma coisa boa, que seria a melhoria do valor nutritivo, e outra coisa não tão boa, que é a diminuição da produtividade. Esse é um ponto importante para a determinação
dos arranjos espaciais das árvores que vão compor esses sistemas, né? E também para o cálculo das taxas de lotação adequadas para esses sistemas, né? Bem, então o que o manejador do pasto pode, ou o gestor do sistema pode fazer para diminuir esse problema da menor produção de pasto sob sombreamento? Uma das principais estratégias, então, é o arranjo do componente florestal, o arranjo espacial do componente florestal, né? Ou seja, das fileiras de árvores, fileiras ou renques de árvores, que vocês vão ver um pouco mais sobre isso em outra aula, né? Então, o objetivo é que nós coloquemos um número X de árvores dispostas numa condição que o sombreamento não seja tão intenso sobre a pastagem, né, e que não vá causar uma diminuição tão grande na produtividade de pasto e, consequentemente, na produtividade animal. Bem, no nosso caso aqui, que vocês terão oportunidade de ver alguns takes dessa área, nós temos uma área onde o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta nesse sistema foi incluído um componente florestal, no caso o eucalipto, em linha simples, para favorecer então o crescimento do pasto. Nós temos dois espaçamentos de fileiras de eucalipto. No caso onde nós estamos agora, o espaçamento é de 22 metros entre as fileiras de eucalipto, e temos um outro tratamento também com 14 metros entre as fileiras de eucalipto. Dessa forma, então, nós temos uma produção de pasto maior, aonde o espaçamento entre fileiras de árvores é maior também, por causa do menor sombreamento. Com relação à disposição dessas fileiras de árvores no sistema, há também estratégias de posicionamento dessas árvores de modo a diminuir o sombreamento. A principal delas é então dispor as linhas ou as fileiras de árvore no sentido leste-oeste. Existem também outras alternativas ou técnicas de manejo da árvore que podem também permitir uma maior incidência de luz no subbosque e que vão ser abordadas posteriormente. Eu vou só citar duas delas aqui, no caso, que seria a desrama, ou seja, a retirada de de galhos das árvores, né, permitindo uma maior incidência de luz, e a outra técnica seria o desbaste, que seria a retirada de algumas árvores das fileiras de árvores do sistema, né, para a venda, obviamente. Com isso o produtor também teria um lucro, e com essa retirada de algumas árvores também o sistema fica com um pouco mais de radiação para o crescimento das forrageiras. Então essas duas técnicas serão abordadas então na aula do componente florestal. Com relação ao momento de entrada dessa forrageira no sistema, normalmente a forrageira entra no sistema numa condição, num estágio inicial da árvore, não é? Quando a árvore ainda está num porte não tão alto e que não vai influenciar negativamente na produtividade. Isso normalmente é o que ocorre, ou seja, é inserida a árvore e logo a forrageira. Não há muito pouca sombra para alterar o crescimento dessa forrageira. E, consequentemente, há um estabelecimento normal da forrageira. Agora, existe um outro caso, que seria no caso de rotação de culturas em sistemas com componente florestal. Nesse caso, o componente florestal continua crescendo e, em algum momento, quando as árvores já estão com um certo porte e com grau de sombreamento razoáveis, nós fazemos então a reintrodução do capim. Normalmente nesses sistemas são sistemas de rotação cultura-pastagem, né, onde nós temos o componente florestal. Então nós temos a pastagem, trocamos por lavoura por algum tempo e depois voltamos com a pastagem. Então nesse caso a forrageira vai ser estabelecida sobre um grau mais elevado de sombreamento. Nesse caso, nós também temos uma limitação no caso de que as forrageiras tendem a ter um estabelecimento mais lento quando sob ambiente sombreado, certo? Ou seja, nós também temos que ter noção disso para o estabelecimento então do sistema de produção.
vai demorar um pouco mais para o gado entrar na área quando a forrageira está se estabelecendo sob sombreamento. E no caso das principais forrageiras utilizadas nesses sistemas, com sombreamento, no caso, com componente florestal, as principais que nós utilizamos na produção a pleno sol, que seriam as braquiárias e as cultivares de pânico máximo, todas elas apresentam um bom desempenho ou uma tolerância razoável ao sombreamento. Esse sombreamento aí seria em níveis até 50%, seria um valor adequado. Acima desse nível de sombreamento, nós começamos a detectar então essa diminuição na produtividade da forrageira. Então as principais forrageiras, como as braquiárias espécie Braquiária brisanta, as cultivares Charaés, Piatã, Marandu, elas são tolerantes então a esses níveis de sombreamento, produzindo adequadamente. A Braquiária decumbens também apresenta um desenvolvimento razoável, porém inferior às brisantas. Com relação às cultivares do gênero Pânico, Mombaça, Tanzânia e Massai também se adaptam bem a esses sistemas. No caso, aquelas forrageiras que produzem mais ao sol, pelo menos é isso que nós temos observado aqui nos nossos experimentos, como por exemplo o Charaés, dentre as braquiárias, ele também se mostrou com melhor produção dentre as outras braquiárias em sombreamento. Do mesmo modo, com relação aos pânicos, o capim Mombaça, que normalmente tem um crescimento, uma taxa de crescimento, um desenvolvimento melhor no sol, ele também se portou melhor na sombra em relação ao Tanzânia e ao Massai. Obviamente, esse potencial ou qual capim utilizar, nós teremos que verificar os objetivos do sistema de produção, né, e também as características do ambiente de produção, como o nível de sombreamento e o arranjo espacial das árvores. Bem, com relação a gramíneas e leguminosas, né, a diferença entre elas, as leguminosas também nesses sistemas com componente florestal ou que envolve sombreamento, também tem um desenvolvimento mais limitado, né? E nós temos poucas opções no caso de leguminosas herbáceas forrageiras para serem utilizadas nesses sistemas. Dentre elas, o amendoim forrageiro, ou Arax pintoi, é um dos que melhor se adapta a esse tipo de sistemas sombreados. Entretanto, essa forrageira é mais adaptada a solos ou a regiões do bioma amazônico, não é? Então, eles não essa forrageira não pode ser indicada para qualquer ambiente de pastagem. Com relação ao manejo dessas forrageiras, então, sob pastejo, na literatura nós vemos muito informações sobre manter o pasto em alturas recomendadas. Por quê? No caso de nós intensificarmos o manejo da pastagem, ou seja, abaixarmos a altura de pastejo, né, abaixo do limite recomendado, isso não seria não é adequado em nenhuma situação, mas em uma condição de sistemas com ILPF, onde a forrageira tem vários outros estresses, né, além da sombra, ainda tem a competição por água e nutrientes pela árvore, né? Então, nessas condições, é imprescindível que a forrageira seja mantida na altura de pastejo recomendada. Nós fizemos uma avaliação aqui na Embrapa Gado de Corte com duas alturas de pastejo para capim piatã. Uma que seria recomendada para pleno sol, que seria em torno de 30 centímetros de altura para pastejo contínuo, e uma outra um pouco mais conservadora, em torno de 45 centímetros, de acordo com a literatura, né, que indica um manejo um pouquinho mais conservador. E nesse nosso estudo, com mais de 4 anos de dados, nós observamos que o desempenho do piatã foi mais favorável na altura recomendada de 30 centímetros. Né? Então ele não mostrou
um melhor desempenho em termos de produtividade, de produção animal, sendo mantido a uma altura um pouco maior. Tá? Então, para manejo, voltando para concluir a ideia, nós devemos manejar na altura recomendada para o capim. Tá? Se nós fizermos um pastejo mais intensivo, em condições mais estressantes, como é a de LPF, a tendência da pastagem é entrar mais rápido em processo de degradação.